Então, hoje vamos continuar aqui no nosso Orchot Tzadikim. Vamos continuar as 6 coisas que despertam a nossa tchuvá. Vamos chamar isso de 6 oportunidades que Deus ele dá para a gente na vida, para a gente fazer tchuvá, para a gente se arrepender, para a gente consertar os maus atos que a gente fez na vida ou que a gente deixou de fazer dentre as coisas boas, dentro das mitzvot positivas que a gente deveria ter feito na vida. A primeira coisa que a gente viu na semana passada são os sofrimentos. Então, justamente, uma das maiores bondades de Hashem é que um ser humano, que ele fez mal para outra pessoa e ele só vem pedir desculpa quando ele está por baixo, quando ele está com sofrimentos, quando ele está precisando daquela pessoa para quem ele fez mal. Normalmente isso é muito mal visto, quer dizer, a pessoa só está fazendo a tchuvá, só está arrependida porque agora ele está precisando daquela pessoa que ele machucou, que ele fez algum mal. Então, isso normalmente não é aceito entre as pessoas, mas nas grandes bondades de Hashem, ele recebe a nossa tchuvá, mesmo que a gente está fazendo tchuvá por causa dos sofrimentos, por causa de dificuldades que ele está mandando. Mesmo assim, ele recebe a nossa tchuvá e a gente pode se reconectar com ele e consertar os erros que a gente possa ter feito na vida. Então, a gente tem que olhar tudo isso que está acontecendo em Eretz Israel e o que está acontecendo em geral do coronavírus e os ataques que estão tendo. Tudo isso são maneiras de Hashem, ele dá uma chacoalhada na gente, ele dá uma balançada para a gente voltar, Bezrat Hashem, para os caminhos corretos, para a gente entender o que a gente pode estar fazendo de errado e, Bezrat Hashem, a gente poder consertar os nossos erros. Então, isso foi o que a gente falou na semana passada. Hoje, a gente vai ver um segundo ponto que ajuda também a gente a fazer tchuvá. Mas, antes da gente entrar nesse segundo ponto, só uma história. Agradecer quem compartilhou comigo essa tefilá sagrada, tefilá do Shla Kadosh. O Shla Kadosh, ele escreveu uma tefilá que normalmente ela é feita para que os pais façam para os seus filhos e para os seus futuros descendentes. Só para entender um pouquinho aqui do Shá, a santidade dessa tefilá do Shla Kadosh, o costume, óbvio, é uma tefilá que a gente pode fazer quando a gente quiser, mas em especial é uma tefilá que tem uma força muito grande no Erev Rosh Chodesh Sivan, na véspera do Rosh Chodesh Sivan, o mês da entrega da Torá no Har Sinai, e justamente o dia é hoje, porque hoje à noite já é Rosh Chodesh, já vamos começar o mês de Sivan, e no dia 6 de Sivan a gente já tem a festa de Shavuot. Então, olha que história incrível. Tinha uma moça que, Baruch Hashem, ela fez tchuvá, e 1 ano já que ela já tinha feito tchuvá, Baruch Hashem, ela ficou noiva, Mazal Tov, ela vai casar, e ela manda um convite de casamento para todas as amigas dela, as amigas da escola, mas, infelizmente, as amigas da escola são pessoas muito afastadas do judaísmo, pessoas que não concordam com a forma dela ter mudado de vida e, infelizmente, elas falam que elas não vão numa festa, que vai ser separado homem e mulher e que elas nunca viram isso na vida e, infelizmente, elas avisam para a noiva que elas não vão participar da festa. Tá bom, a noiva convida as pessoas da sinagoga, as pessoas mais próximas, obviamente que uma festa que ia estar muito mais vazia, mas todo mundo se esforçando muito para alegrar o noivo e a noiva. E Baruch Hashem estava muito animada a festa, mas uma das convidadas, ela não deixou de perceber que a mãe da noiva, num certo momento, ela foi sentar num canto do salão e ela está chorando em pleno dia do aniversário do casamento da filha dela. Então, essa moça foi até a mãe da noiva e perguntou, olha, está tudo bem com a senhora? E ela falou, tá tudo bem. Não, mas por que a senhora está chorando? E ela falou, olha, eu vou ser muito sincera, eu não sou religiosa, eu não concordo com esse caminho da minha filha, mas eu vou falar mais do que isso. Já não é minha primeira filha, já é minha terceira filha que faz tchuvá, que muda completamente a vida. Minhas filhas estão tudo malucas
E eu não sei como lidar com isso. Eu amo minhas filhas e eu gosto, eu acho que elas estão felizes, mas eu não sei como lidar com 3 filhas que fizeram tchuvá. Então essa moça fala, 3 filhas fizeram tchuvá, uau! Mas o que a senhora fez de tão especial para ter um mérito desse? E essa senhora chorava, ela falou, eu não fiz nada, eu não guardo o Shabat, eu não ando com recato, eu não cumpro nada do judaísmo, da Torá, eu não tenho nada que eu possa ter feito. E essa moça insistiu, falou, não pode ser. Para a senhora ter 3 filhas que fizeram tchuvá, alguma coisa especial a senhora deve ter feito. Então essa senhora parou para pensar um pouco, ela falou, olha, talvez a única coisa que me vem na cabeça que eu possa ter feito assim, de especial, de diferente, há muitos anos atrás eu fui numa palestra na sinagoga, me convidaram, eu não gosto muito, eu não assisto muitas aulas de Torá, mas nesse dia me convenceram a ir nessa palestra, eu fui na palestra, era uma palestra sobre tefilá, e no final eles distribuíram um papel para rezar pelos filhos. Eu não sei ler hebraico, eu pronunciava, eu faço isso 2 minutos todos os dias, eu leio esse papel, eu não tenho a mínima ideia do que eu estava falando, mas talvez é isso. E aí a moça perguntou, mas a senhora sabe que papel é esse? Ele falou, olha, eu ando sempre comigo, inclusive está aqui. E ela tira esse papel, que papel que era? Era tefilá do Shlach Kadosh pelos filhos. Por muito tempo, essa mulher rezou pelos filhos, é uma tefilá para que os filhos tenham atzlachá, que possam ter sucesso, tanto no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual, que possam crescer em tchuvá, que possam crescer em Torá, em midot tovot, em bons traços de caráter, mesmo que essa mulher não tenha a mínima ideia o que ela está falando, o que ela está fazendo, mas a tefilá foi escutada por Hashem e 3 filhas dela fizeram tchuvá, só para a gente saber a força dessa tefilá do Shlach Kadosh. Então, por isso, vale a pena a gente fazer essa tefilá com muita kavaná. Óbvio, falam que o dia mais propício do ano é agora nesse Erev, na véspera de Rosh Chodesh, mas é uma tefilá que a gente pode e talvez até deve fazer ou todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Pior dos casos, uma vez por mês, a gente rezar pelos nossos filhos, netos, bisnetos, para todas as futuras gerações, que Hashem proteja eles fisicamente, espiritualmente, e que eles possam, Bezrat Hashem, andar sempre nos caminhos da Torá. Então, vamos continuar aqui com as coisas que despertam a nossa tchuvá. O segundo ponto que desperta a nossa tchuvá, traz Orchot Tzadikim, Kasher Yavou Yemei Zikna, Veire Halishut Koró. Quando a pessoa começa a chegar na velhice dela, quando ela começa a sentir que as forças já estão diminuindo, ela já está enfraquecendo, Az Yachshova Harito Veiskor Kitso. Então a pessoa vai lembrar que ela está chegando já perto do final, ela já está chegando perto do destino dela, vai Yashuv El Hashem, e é uma oportunidade da pessoa fazer tchuvá, Veirachameio, e mais incrível, Hashem vai ter misericórdia, mesmo que a pessoa deixou para o final da vida para fazer tchuvá, para se arrepender, para cumprir as mitzvot, que ele não cumpria até agora, mesmo assim, Hashem recebe essa tchuvá, e recebe essa pessoa de volta. O Misheino Roser Leedziknato, mas aquele que nem na época da velhice, nem quando está chegando no finalzinho já do seu tempo de vida, essa pessoa não faz chuvá. E o Onchokaful, então o castigo dessa pessoa vai estar em dobro, vai ser pior ainda o castigo da pessoa, se nem na velhice, no final da vida, que a pessoa está entendendo que está terminando o tempo de vida, essa pessoa não faz chuvá, vai ser pior ainda o castigo dela. Como afirmam os nossos sábios de sagrada memória, Arba Einadat Sovaltan. Tem 4 pessoas que a mente humana não consegue suportar essas pessoas. Dalge, um pobre que é orgulhoso, quer dizer, a pessoa já é pobre, não tem nada e ainda se acha melhor que os outros. Isso ninguém aguenta.
Ashir Mekaresh, um rico que é enganador, um rico que é trapaceiro, quer dizer, já não é suficiente, tudo que você tem na vida ainda tem que enganar e trapacear os outros. Zaken Menaef, uma pessoa idosa que é libertina, uma pessoa idosa que não tem autocontrole e sai buscando prazeres, infelizmente, proibidos. O Parnas Amidgae Alatzibur Berinam, ou um líder comunitário que ele começa a querer aparecer diante do tzibur, diante da congregação, sem motivos. Quer dizer, a pessoa que começa a sair dando ordens, querendo mostrar quem manda, sem motivo, sem necessidade para isso. Essas são as 4 categorias que nem mesmo as pessoas aguentam, o intelecto não consegue suportar esses 4 tipos de comportamento das pessoas. Entre eles, um dos 4 comportamentos é uma pessoa já idosa e que continua indo atrás dos prazeres materiais, que continua fazendo transgressões e que não fez chuvá, que não se arrependeu e que não conserta os seus atos na vida. Então, só me perguntando aqui se a tefilá do Shlach Kadosh, ela tem no Sidur. Eu acredito que a maioria dos Sidurim não tem essa tefilá do Shlach Kadosh, mas se a gente procurar na internet, tefilá do Shlach Kadosh, aparece, tem centenas de lugares. Se alguém mesmo assim não encontrar, me manda um WhatsApp que eu tenho essa tefilá guardada e eu posso encaminhar. Inclusive tem ela em hebraico e tem ela em português também, para quem não entende hebraico. O que Shadam Roe Shama Bolhim, e quando a pessoa ela vê que os dias da vida dela estão passando, o Binyan Gufo Mitdaldel Veoler, e as forças do corpo vão se debilitando pouco a pouco, Vezeu Atchalat Anesia Sheunosia Lebeit Olamo, e já é o começo da jornada, que essa pessoa ela vai fazer a jornada para o seu mundo. Olha que interessante, aqui é uma linguagem que os nossos sábios eles chamam muita atenção. O que significa Beit Olamo? Cada pessoa ela tem o seu próprio mundo que ele está construindo com os atos aqui que ele vai fazer. Cada um vai ter o seu nível que ele vai conquistar de acordo com os seus atos. Por isso que é chamado Beit Olamo. Então, Beit Olamo significa para o seu mundo que ele vai construir. Então, quando a pessoa ela começa a sentir que ele já está se preparando para essa jornada final, para o seu mundo, para a sua vida eterna, Alor Venassoa Yomam Valaila, e que está chegando cada vez mais perto, dia e noite, ele está se aproximando dessa jornada final. Zoit Miagdolá, Eiloiten Elibole Achinseidale Darko, Agdolá Vearechoká. Como pode ser? É uma grande pergunta, é um grande espanto. Como que essa pessoa não está preparando as provisões para o caminho, esse caminho tão longo, para a vida eterna? Como que ele não está preocupado em preparar o que ele vai ter de sustento para toda a eternidade? Enzeila Mahmat Miut Emuná. Tudo isso vem da falta de emuná. Shelo Iru Ora Tchuvá, que a pessoa não consegue ver por causa de justamente da falta de emuná, de acreditar que a nossa vida eterna ela depende de cada ato aqui nesse mundo, e infelizmente isso impede a pessoa de ver a luz da Tchuvá e de se aproximar de Hashem, consertar os seus caminhos. Veyesh Anashim Kehem Zakaim o Teorim Beinechem. E o pior de tudo, tem pessoas que aos seus olhos, elas são sempre inocentes, elas são sempre puras, elas não conseguem enxergar o quanto elas estão distantes de Hashem, o quanto elas estão afastadas dos caminhos corretos. Vehem Hataim Leshem Baruchu Meod, mas na verdade são pessoas que estão fazendo terríveis transgressões contra Hashem. E a verdade, a gente já comentou isso nas nossas aulas. O Hafetz Haim, ele na introdução do livro dele, da Mishnah Brurá, é um livro de Alahá, é um livro que é baseado, ele traz o Shulchan Aruch, que é o nosso código de leis, e especificamente uma das divisões do Shulchan Aruch,
que é chamado de Orachaim. Orachaim são as coisas do dia a dia. O Hafetz Haim ele fez uma obra, Mishnah Brurá, baseada nas explicações dessa parte do Shulchan Aruch, e um dos livros dele, o Hel Gimel, o terceiro tomo dessa coleção da Mishnah Brurá, fala sobre as leis de Shabat. E o Hafetz Haim ele escreve com todas as letras. Quem nunca estudou esse livro todo, nunca guardou Shabat como deveria, porque se a gente não conhece as leis, o que pode no Shabat, o que não pode, de que maneira a gente deve fazer as coisas, se a gente nunca estudou, a gente nunca vai saber guardar o Shabat da maneira correta. Isso vale para o Shabat, isso vale para todas as mitzvot da Torá. Então, se a gente não estudar, se a gente não conhecer, não tem, infelizmente, como a gente fazer da maneira correta. Vehem, como a rolê, sheino margish becholio, essa pessoa que aos olhos dela, ela acha que ela é pura, ela acha que ela é inocente, enquanto ela está fazendo todas as averot do mundo, todas as transgressões, ele é como um doente, mas que não sabe que está doente. Quer dizer, um doente assintomático, ele não sabe que a doença está tomando conta do corpo dele, o mitol sheino margish becholio, e pelo fato que ele é assintomático, lo yachshov ala refuá, ele não vai buscar uma cura, ele não vai procurar o médico. Kar ze aish eino margish hataav veino mitbonen lekitzo, assim também aquele que não sente que está fazendo transgressões, que não está indo no que Hashem gostaria que ele fosse e não reflete sobre o final da vida, sobre o fim dessa oportunidade da gente ter vindo para o mundo para construir a nossa eternidade. Por isso, ele não está preocupado em consertar, em mudar, em se transformar numa pessoa melhor. Veyesh anashim asher kol hiftzam vekol machshevoisam, e tem pessoas que todo o desejo delas e todo o pensamento delas, vekol maserem alinyanei gufam, e todos os assuntos é só em relação ao corpo, cuidar do corpo e o dinheiro e tudo que a gente precisa para o mundo material. Veoskim kol hayom behavlei olam, e eles dedicam o dia inteiro todos os esforços só para as vanidades do mundo material, veloit no helek la Torá, e não dedicam nem apenas uma pequena parte para a Torá, para se conectar com Hashem, leirá et Hashem Baruch Hu, para ter mais temor a Deus. Então, hoje em dia, a gente está naquela moda da geração fitness, óbvio, tem mitzvah da Torá, o shmartei meoded nafshotechem, a gente deve cuidar da saúde. É muito positivo a gente fazer ginástica, a gente fazer caminhadas, sair um pouco de casa, cuidar do corpo, óbvio, mas tem gente que passa na academia 3, 4 horas por dia, famoso rato de academia. Essa pessoa está cuidando do corpo, esquecendo que esse corpo um dia ele vai voltar para o pó, e a alma dele, que é o que é eterno de verdade, a alma ele não dedica nem 1 minuto por dia. Então, olha, infelizmente, como a pessoa está fazendo um péssimo investimento. Um investimento vai ter lucros eternos. Outro investimento vai terminar daqui a pouco e vai perder tudo. Aonde você vai colocar o teu dinheiro? O corpo tem que estar saudável, porque a alma precisa do corpo para cumprir as mitzvot. Mas não a pessoa gastar horas por dia numa academia e não ter 5 minutos por dia para estudar, para ler, para aprender alguma coisa nova de Torá. Kama Hema Bemadregat Tartoná, como essas pessoas estão num nível baixo, que não entenderam o que eles vieram fazer aqui no mundo. Lahen Mishalach Beshrirut Libo Beneurav. Então, mesmo que a pessoa ela andou de acordo com as vontades do coração durante toda a sua juventude, durante toda a sua vida, nunca é tarde para a gente consertar. Como falou o Rav Salanter, Zecher Tzadik Livracha, Kol Zman Shaner Dolek, Od Efshar Letaken. Todo o tempo que a vela está acesa, ainda dá para consertar. Todo o tempo que a Neshama, ela ainda está no nosso corpo,
dá para a gente consertar, dá para a gente crescer, dá para a gente fazer tshuva. Leeta zikna iten libo legaresh mikirbo inanei olamazé, pelo menos na nossa velhice, que a gente possa tirar do coração toda a ocupação e as preocupações com o mundo material, veitiached tamid leitbonen beirat Hashem, o levakesh Torah, o mitzvot, e que a gente possa ter momentos para parar para pensar, para parar para refletir, momentos de isolamento, a gente sentar sozinho e refletir e buscar cada vez mais, tá bom? Não aproveitamos até agora, vamos aproveitar daqui para frente, a gente não tem ideia, às vezes uma mitzvah mais que a gente faz, quanta diferença pode fazer no nosso Olam Haba. Eu já contei essa história, mais uma história que me marcou muito, de um senhor já de certa idade, e o filho dele tinha feito tshuva, e ele não se identificava uma vida inteira andando longe dos caminhos de Hashem, e ele acabou ficando desempregado, já com seus 70 anos, ele já não consegue mais emprego, ele era encanador, vivia lá nos Estados Unidos, e ele tem um filho que, Baruch Hashem, o filho fez tshuva. Um dia ele chega em casa, um dia cansativo, passou o dia tentando procurar um emprego, não conseguiu nada, ele chega em casa e ele vê o filho dele com um livro grandão estudando. Ele fala: filhão, o que você está estudando aí? E o filho, ele estava estudando uma Gemara. Falou: pai, estou estudando Talmud. E ele pergunta para o filho: olha, você pode me ensinar? E o filho fala: pai, não dá para te ensinar, muito difícil ensinar Gemara, é muitos pensamentos e cálculos. Não, filho, mas tá bom, vamos tentar. E ele senta com o filho, ele começa a estudar, ele gosta, mas realmente, para quem já estudou Gemara, é difícil estudar Gemara. E eles passam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e tudo que eles conseguem estudar é uma página da Gemara. Então, esse pai fica super feliz que Baruch Hashem, terminamos uma página de Gemara. Então, ele falou: vamos fazer uma festa, que acabamos uma página. E o filho fala: pai, por favor, se faz uma festa quando a gente termina um tratado inteiro, quando se termina todos os tratados, uau, aí se faz uma mega de uma festa, como o Siuma Shas, quando a gente termina todos os tratados, tem o ciclo de 7 anos para terminar no Daf Yomi, todo dia estudar uma página, e em 7 anos terminar todo o Talmud, mais uma página, pai, ninguém comemora. Falou: não, pergunta para o rabino vizinho aí, quem era o rabino vizinho? Era ninguém mais, ninguém menos que o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livrachá. E o pai insiste tanto, o filho, super sem graça, vai lá falar com o Rav Moshe Feinstein e fala: olha, Rav, desculpa perguntar, mas eu estou estudando Gemara com meu pai, e ele já está com seus 60, 70 anos, ele terminou em uma semana, a gente conseguiu estudar uma página, eu avisei para ele que ia ser difícil, mas ele quer fazer um ciúme, ele quer fazer uma festa que a gente terminou uma página. Eu falei para ele que é besteira, mas ele insistiu para eu vir falar com o senhor, e o Rav Moshe Feinstein fala: ele tem razão, tem que fazer uma festa, e não só tem que fazer uma festa, eu vou participar da festa. E no dia seguinte, eles fizeram o ciúme de uma página que eles terminaram. O Rav Moshe Feinstein veio e deu um Dvar Torah maravilhoso, falando da importância de estudar Torá e o valor. Quanto mais difícil, maior o valor que tem as mitzvot que a gente faz. E Baruch Hashem, aquele homem não cabia em si de alegria, e aquele homem foi dormir naquele dia e ele não acordou no dia seguinte, ele faleceu naquela noite. E o Rav Moshe Feinstein, ele foi também pessoalmente participar do enterro, e ele deu um discurso incrível. Está escrito na Gemara de um homem chamado Ben Durdai, que viveu uma vida inteira de transgressões, de fazer as piores coisas possíveis e imaginárias. Ele gastava todo o dinheiro com mulheres, para procurar mulheres do mundo inteiro para fazer transgressões. No final da vida, ele quis se arrepender, ele subiu numa montanha e ele chorou até a alma dele sair. E aí veio uma voz celestial e falou: o Rabi Elazar Ben Durdai foi aceito no Olam Haba. Quando o Rabi Uda nasci, ele era o líder do povo judeu, ele escutou isso, ele falou: ai, eu preciso de uma vida inteira para ganhar o Olam Haba. E esse homem, com um instante,
ele ganhou o Olam Abá. Falou Rav Moshe Feinstein, esse homem com uma página de Guemará, ele ganhou o Olam Abá. O Rav Moshe Feinstein é aquele que estudou 300 vezes todo o Talmud, mas ele sabe que para aquele homem, uma página de Guemará é o Olam Abá dele. Então, olha que incrível, a gente tem oportunidade até o último instante da vida, de Bezrat Hashem, da gente mudar, da gente consertar, mesmo que até hoje era difícil, e eu já estou numa idade mais avançada, nunca é tarde. Kol zman shaner dolek, todo o tempo que a vela está acesa, od efshar letaken, a gente ainda pode fazer tchuvá e consertar os nossos atos. Mas aquele que nem na velhice, nem quando percebe que está chegando o final, essa pessoa não faz tchuvá, então o castigo dela vai ser ainda pior. Quer dizer, já não tem mais os desejos que tinha quando era jovem, já não tem mais tanto Yetzer Hará que tinha, e mesmo assim, essa pessoa não anda nos caminhos corretos, esse castigo vai ser ainda pior. Terceiro ponto, que quando a gente desperta para tchuvá, Ashlishi, Kasher Ishma Musara Hachamim Ve'amorichim Oto, quando uma pessoa escuta a lição dos nossos sábios, ou escuta alguém que está repreendendo ele, que está chamando a atenção dele, Vezeh Yorer Libo, Lachzor Bitchuvá, e essa pessoa, ela deveria despertar o coração quando ele escuta uma bronca. A bronca, ela tem esse poder de balançar o nosso coração. Veikabel alav kol divrei a torrarota. A gente deve estar com o coração aberto quando vem alguém repreender a gente e ensinar os caminhos corretos. A gente tem uma oportunidade agora de consertar os nossos atos na vida. O me'et kibel ze aish zahá zchut gdolá, e quando essa pessoa decide escutar as repreensões, as broncas que ele está recebendo, ele vai ganhar um grande mérito. O Beshaak Taná Yatzam Yafeilá Leor Gadol, em um instante ele pode sair de uma grande escuridão para uma grande luz. Veyesh lo sahar ushut al kol mitzvot ve'musarim, e ele vai ter recompensa e vai ter méritos por todas as mitzvot e por todas as lições, keivan shegamar b'machshavto lekablam alav, porque ele recebeu no coração dele que Bezrat Hashem, ele quer receber para a vida dele toda a Torá e todas as mitzvot, mesmo que ele não vai cumprir tudo do dia para a noite, mas essa itorerut, pelo menos esse despertar, ele receber para a vida dele, eu quero mudar, eu quero andar nesse caminho, Hashem, isso já tem um grande mérito. Ve'ashrei lezeh mekabel, feliz, bem-aventurado é aquele que recebe as broncas e as repreensões. Shezahá besha'ah kalá, porque em um único instante ele vai ganhar um mérito muito, muito grande. Ve'chen amru chachameinu zichrono livrachá, e assim ensinam os nossos sábios. Vayelhu vayasu bnei Israel. Então, quando o povo judeu, eles receberam a Torá, então mesmo que eles ainda não sabem cumprir toda a Torá, mas eles, a gente fala que o dia da entrega da Torá é o dia de Kabbalat a Torá. Eles receberam a Torá na vida deles, Vayasu bnei Israel, mas como eles já cumpriram toda a Torá, se eles já acabaram de receber? Então a Torá fala que eles foram e eles já cumpriram toda a Torá imediatamente, impossível. Vekik varasu, pergunta os nossos sábios, peraí, como pode ser que eles já cumpriram toda a Torá? Vealo loasu ad arba'asar lachodesh. Então, só a partir do dia 14, então aqui especificamente, está falando quando eles foram ordenados a amarrar na cama deles o Korban Pesach, só que eles amarraram no dia 10. Eles ainda não cumpriram a mitzvah do Korban Pesach até o dia 14, mas está escrito na Torá que eles foram e eles fizeram, mas eles não fizeram ainda. Eles vão fazer daqui a 4 dias. Eila mishekiblu aleichem lasot. A partir do momento que eles receberam para a vida deles, que eles vão cumprir a mitzvah,
Male Alehim Akatuv Keilu Asu, já é considerado pela Torá como se eles tivessem cumprido aquela mitzvah, e assim também com toda a Torá, Naseh Venishma, eles receberam toda a Torá, mesmo que eles ainda nem entenderam. A maioria das mitzvot da Torá, eles já receberam, já é considerado como se eles cumpriram toda a Torá naquele momento. Ve'amru hachamenu zichrono livrachá, e assim falam os nossos sábios, Kol amasav merubim mechormato, todo aquele que os seus atos são maiores que sua sabedoria, chormato mitkayemet, a sua sabedoria vai se manter, shenemar, isso tudo está escrito no Pirkei Avot, naseh venishma, o povo judeu, eles estão considerados aqui que os seus atos são maiores que a sua sabedoria, porque eles falaram no Har Sinai, Naseh venishma, vamos primeiro fazer e depois a gente vai entender a Torá. Pirush ze'ainyan, como a gente explica, como alguém pode ter mais atos do que sabedoria? Não tem como você fazer alguma coisa que você ainda não entende, que você não sabe. Então, como pode ser isso que o Pirkei Avot está falando? Alguém que seus atos são maiores do que sua sabedoria, os seus atos vão se manter. Adam shekibel alatzmo, belev neeman, aquele que recebeu sobre si, com coração confiável, lishmor velasot et kol divrei Torá, que ele quer cumprir todas as palavras da Torá, velasot kasher yomru lo ahachamim, e ele vai fazer de acordo com que os sábios da Torá vão ensinar para ele, ve'acharei asher kibel lekayem hakol, doresh vechoker veshoel ahachamim malasot, e depois que ele recebeu cumprir, ele foi atrás, quer dizer, não adianta só ser judeu de coração. Então, por isso que tem tanta gente que acaba falecendo de ataque cardíaco, é muita mitzvah só para o coração. Não adianta receber só no coração, tem que colocar isso na prática. Então, depois que a pessoa recebeu no coração, ele já vai imediatamente procurar um aconselhamento. Olha, Rav, eu quero começar a cumprir Shabbat, por onde eu começo? Olha, Rav, eu quero começar a fazer kashrut, da onde eu posso começar kashrut? Ele vai procurar como ele vai fazer as coisas. Az yeshlo sahar afilu meotana mitzvot vemusarim sheino yodea. Ele já tem a recompensa até mesmo das mitzvot que ele não conhece. Olha que incrível, mesmo que ele não conhece ainda a mitzvah, ele já tem a recompensa dela. Keivan shekibelalav vegamar belibo lasotam, já que ele já decidiu cumprir, ele já recebeu no coração dele, como chamou Israel al Har Sinai naseh venishma, como aconteceu com o povo judeu, quando eles gritaram no Har Sinai, naseh venishma, sheikdimu asiyah leshmiah, eles anteciparam o cumprimento antes do entendimento das coisas, porque eles já receberam. Se é Deus que está dando a Torá, uau, eu não tenho questionamento nenhum, naseh venishma, Deus, eu te dou um cheque em branco, quando eu vou conseguir cumprir toda a Torá, não sei, mas se é você que está me dando, Hashem, naseh venishma, a gente vai cumprir passo a passo. Tem o Moshe Rabbeinu, ele vai ensinar para a gente, e a gente vai cumprir toda a Torá. O Kenyan Zé Nemar Bedaniel, e assim também está dito no profeta Daniel, Ish Hamudot. Então o profeta Daniel fala, Al tirá Daniel, que mina yom arishon, asher natata et libcha, leavin o leitanot, lifnei elokecha, nishmeu dvarecha. Daniel, não se preocupa, a partir do primeiro dia que você colocou no seu coração, que você queria entender e que você ia ser humilde perante o Criador do mundo, as suas palavras já foram escutadas. Ele ainda não fez nada, ele só recebeu no coração, mesmo que depois ele cumpriu, foi considerado mérito para ele desde o dia que ele escutou e recebeu no coração dele.
Alma que Shadam notena libo, lassota tov, quando a pessoa decide no coração dele que ele quer fazer o que é certo, Miad mitkabel leratzon lifnei Hashem Baruch Hu, imediatamente isso é recebido de bom grado, com vontade, pelo Criador do mundo. O Mishen Nomitorer Lashuv Mahmat Morihav Aloyur Paloncho. Agora, aqueles ao contrário, Deus nos livre, mesmo com pessoas chamando atenção, mesmo com pessoas ensinando os caminhos corretos, a pessoa que não quiser escutar, agora o castigo dele não vai ser o dobro. A gente está numa geração que, Baruch Hashem, tiveram gerações passadas que existia um conceito, inclusive na Halachá, chamado Tinok Shenishba. E Eudim que foram criados tão afastados da Torá e das mitzvot, que eles não vão poder ser cobrados. Como que eles não cumpriram? Óbvio, eles foram educados, completamente afastados, mas hoje, praticamente, assim os nossos sábios falam, a gente não tem mais essa categoria de Tinok Shenishba, de um bebê que foi sequestrado e criado num lar não judaico. Por quê? Porque todo mundo já conhece, tem algum parente, tem algum amigo que fez chuvá, tem aulas o dia inteiro. Agora com a pandemia, o que está explodindo de aulas pela internet, pelo Zoom, pelo YouTube, a gente não tem mais desculpa de falar, olha, não tinha onde ter aula, não tinha como saber. Baruch Hashem, estão acabando as desculpas e a gente pode procurar todo aquele que quiser de verdade começar a crescer e a melhorar. Não faltam fontes de Torá para Baruch Hashem a gente poder procurar. A quarta coisa que pode despertar a nossa tchuvá, que sheikra adam mitzvot akel, quando a pessoa ela for ler na Torá sobre as mitzvot de Hashem, ela parar para refletir. A gente tem que lembrar, a gente nunca pode estudar a Torá como se fosse um livrinho de história. A Torá é os ensinamentos de Hashem para o nosso manual de instruções de vida. A gente pode até ser negligente no carro, a gente compra o carro e a gente nem olha direito o manual de instruções, a gente acha que já sabe tudo. A verdade, a gente pode estragar o carro ou a gente pode deixar de ter os benefícios verdadeiros do carro se a gente não lê o manual. Mas no carro, o que pode acontecer de tão ruim? Você não vai ficar nem sabendo aquela famosa história do cara que compra o carro e nem sabia que o carro preparava café. Tinha uma máquina de café embutida no carro, e ele encontra um amigo, o amigo fala, peraí, mas está na página 4 do manual de instruções, e o amigo fala envergonhado, eu joguei fora o manual de instruções, já sabia dirigir, já conhecia o carro, eu joguei fora o manual. No carro, é isso que pode acontecer, ou Deus me livre, ele pode fundir o motor, porque não sabia que tinha que trocar o óleo, mas, em geral, as pessoas já conhecem mais ou menos sobre o carro, por isso elas são negligentes e não lê o manual de instruções. Isso vale para qualquer aparelho eletrônico que a gente compra, vem com o manual, a gente tem preguiça, a gente sai apertando todos os botões, aí quando quebra é culpa do fabricante, o material é porcaria, é made in China, por isso que não funcionou, mas você não leu nem o manual, você não sabia nem como funcionava. Pior de tudo é a gente não ler o manual de instruções da vida, como viver a vida, como funciona o corpo, como funciona a alma, como eu faço para me elevar, que botões que eu aperto para me chamar a subir. Isso tudo está escrito na Torá, onde tem os botõezinhos para a nossa subida espiritual. Então, quando a pessoa está refletindo sobre as mitzvot da Torá, vai Kra Neviim, e ele vai estudar também os Neviim, o livro dos profetas, Vyaktuvim, e as nossas escrituras sagradas, o Sefer Teilim, o livro de Salmos, ou o livro de Mishlei, ou a Megilat Esther e a Megilat Ruth, o Bedivrei Chochmei Talmud, ou a gente vai estudar os ensinamentos dos sábios do Talmud, Vaire Azharot V'Aonashim, e ele vai começar a prestar atenção com as advertências que a Torá faz para a gente. Acabamos de passar para Shab Berukotai, é de tremer se a gente lê com atenção o que está escrito na Parashá Berukotai,
Imberrukotai telecho, se você andar nas minhas mitzvot, uau, quanta brachá que você vai ter a chuva, você vai ter fartura, você vai ter coisas boas, você vai ter paz na tua terra, teus inimigos vão te deixar tranquilo, mas se você não andar nos caminhos corretos, imberrukotai timasso, se vocês desprezarem as minhas mitzvot, oi vei, quantos castigos, quantas coisas ruins, e teus inimigos vão te atacar, e você vai ter que fugir da terra, e você vai correr, mesmo quando ninguém está te perseguindo. Infelizmente, tem previsões terríveis, advertências, castigos na Torá. A gente não pode ler uma paraxá que nem Berrucotai e não parar para refletir. Veiavina Mussarim Aneinim, e aprender das lições maravilhosas da Torá. Quando a Torá ensina a vida de Abraham, não é um livro de historinhas, Abraham Avino, é uma historinha para contar para a criança. Abraham Avino é instruções de vida, como receber convidados na tua casa, dando todo o kavod, toda a honra que eles merecem. Tudo que a gente estuda na Torá, quantas lições, quantas repreensões na Torá. Azitorer belibova e achov, a pessoa precisa despertar e ela deve pensar no seu coração. Ei recrai na Torá, que machal bealma, como eu vou ler a Torá, como se fosse uma historinha, como se fosse histórias para criança. Etene libo divrei a Torá, ele vai colocar no coração dele essas palavras da Torá, lishmor velassod kekol asher ikra, para cumprir, para fazer exatamente tudo que ele está lendo na Torá. Ele vai dar um valor verdadeiro para a Torá que ele está estudando, Baruch Hashem, e para cada mitzvah, ele vai ter a vontade de querer cumprir. Olha as recompensas que a Torá está garantindo para a gente, em Berrukotai Telerro, se você andar nos caminhos de Hashem, e Deus nos livre. Olha quantas tragédias, quantos castigos, se em Berrukotai Timasso, se vocês desprezarem as mitzvot de Hashem. Como está escrito em relação ao profeta Yeshayahu, Vaihi Kishmoa Melech Edivrei Sefer Torá, quando o rei ele escutou as palavras que estavam sendo lidas na Torá, Vaikrat Gadav, ele rasgou as suas roupas em chuvá, ele prestou tanta atenção nas palavras da Torá que ele rasgou as roupas em arrependimento. O Beinyan Ezra Nemari, sobre o Ezra Sofer, está escrito no profeta Nehemia, que Bohim Kolaam, que chamam Divrei a Torá, e o povo inteiro chorou quando eles escutaram as palavras da Torá. Ve'adam shelo yashit libo ledivrei Hashem baruchu, e aquele que não prestar atenção nas palavras que Hashem está falando com ele através da Torá. Rabu al-Zeb Sha'av, está aumentando ainda mais as suas transgressões na vida. Como Shenemar, como fala o profeta Irmial, Velo Pahadu, pessoas que não tiveram temor a Deus. Velo Karu et Bigdehem, pessoas que não rasgaram as suas roupas. Infelizmente, tiveram muitas gerações do povo judeu que mesmo com as broncas, mesmo com a Torá, eles não se importavam, não faziam tchuvá. O profeta Yoná, quando ele foi na cidade de Nínive para chamar a atenção, eram idólatras, não eram nem Eudim. Ele estava com medo por quê? Porque ele vivia numa geração que os Eudim não escutavam as broncas, não escutavam a Torá, e ele sabia que se ele fosse para Nínive, e ele desse bronca nas pessoas de lá, e as pessoas fizessem tchuvá, isso ia ser mais uma força que ia estar, que Mecatre, que está acusando o povo judeu. Olha só, um bando de idólatras fazem tchuvá e vocês não fazem, nem com a Torá na mão de vocês, nem com a bronca dos profetas, dos grandes sábios. Isso ia ser uma grande acusação contra Am Israel. Ve'amru Hachamim, e assim os nossos sábios falam no Talmud, Kol alomed ve'ino mekayem, Noach lo shenevcha shliato al panav velo yatsa leavir olam. Todo aquele que estuda e não cumpre, que não estuda almenat lekayem, almenat lasot,
que não estuda para cumprir, a gente que, Deus me livre, escutar uma aula de Torá só como um passatempo, porque é legal, porque é bonito, mas não tem intenção nenhuma de trazer isso para a vida. Olha que palavras duras do Talmud. Era melhor essa pessoa não ter vindo aqui para o mundo. Era melhor ela não ter nascido do que uma pessoa que conhece a Torá e não quer cumprir, não quer colocar essa Torá na prática. Venemar, assim fala o profeta Oshea, Ertov veloro botorati, kumozar nershavu. Eu, embora, Deus está falando para o povo judeu, embora eu escrevi muitas coisas da minha Torá, ele é considerado como um estrangeiro, como um estranho para mim. Ele não estuda a minha Torá, ele não coloca a minha Torá na prática. Mesmo que eu entreguei para ele a minha ferramenta mais sagrada, mais importante, que é a minha Torá, ele desprezou, ele não estudou, ele não colocou na prática. Ele é considerado para mim um estranho, alguém que não é próximo de mim. Venemar, e assim fala o profeta Irmial, Eihatomru, Chachamim anachnu, Vetorat Hashem itanu. Como que vocês vão falar que vocês são sábios e que vocês têm a Torá de Hashem? Ahem inela sheker, asa et sheker sofrim. Vocês transformam a caneta, a pena do escriba numa mentira e a escrita do escriba numa mentira. Porque não adianta ter a Torá escrita e você não trazê-la para a vida. Óbvio que o Sefer Torá, ele tem uma santidade gigantesca. A gente gosta de beijar o Sefer Torá, de dar todo o kavod. Quando tem uma Arnassat Sefer Torá, estão doando um Sefer Torá, uau, a gente dança abraçado com o Sefer Torá. Mas o que adianta o Sefer Torá escrito se ele não faz parte da tua vida, se você não usa o que está escrito na Torá para mudar a tua vida, para melhorar, para consertar teus atos? A Torá, ela não é só um rolo escrito. A Torá, ela tem que ser instruções de vida, ela tem que mudar a nossa vida, transformar a gente. É muito legal assistir uma aula que é bonita, que é interessante, mas o principal das aulas é a gente tentar trazer alguma coisa para a nossa vida e Bezrat Hashem, aos pouquinhos, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo e a gente vai consertando todos os nossos atos. Shavua Tov.